Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui falar contigo sobre redação. Pois é, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cada parte que deve compor cada parágrafo do teu texto. Bom, acredito que se tu tá assistindo esse vídeo é porque tu tem algum interesse em prestar algum tipo de concurso, certo? Esse vídeo ele é específico para quem quer aprender a escrever texto dissertativo argumentativo. Todo texto deve ter começo, meio e fim, certo? Mas a verdade é que cada parágrafo do seu texto é um pequeno texto que deve ser composto também por começo, meio e fim. Então, a partir de agora, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai ficar sem saber o que escrever em cada parágrafo. Todo texto dissertativo argumentativo ele é composto por 3 partes. A primeira parte chama introdução, a segunda parte chama desenvolvimento e a terceira parte é a conclusão. Então a gente vai falar primeiro da introdução. A introdução do seu texto, ela serve basicamente para que você introduza o tema ao seu leitor, certo? E o que a gente faz para introduzir esse tema? Então, a gente precisa contextualizar com algo que esteja relacionado ao tema, a gente precisa apresentar o nosso ponto de vista lá na introdução e fechar o parágrafo. Como é que a gente faz isso então? Eu vou deixar escrito aqui para vocês um esqueminha de introdução, certo? Então, toda a introdução do texto dissertativo argumentativo, ela precisa ter contextualização. O que eu uso na contextualização? Geralmente eu uso ou citações de forma geral, vou deixar umas dicas aqui na descrição para você, com um link com citações gerais que você pode decorar e levar sempre para os seus concursos, certo? Então, ou eu uso uma citação nesse contexto, ou eu uso um contexto histórico, ou eu uso alguma notícia, algum fato, ou algum dado estatístico, certo? Então, a gente vai contextualizar o começo desse texto com alguma coisa real que está conectada diretamente ao tema que a gente vai falar. Depois de contextualizar, a gente precisa sim se posicionar de forma clara e evidente. Então, a gente precisa dizer se é a favor, se é contra e o porquê disso na introdução, certo? De forma objetiva e curta. Então, eu vou ter aqui uma coisa que eu chamo de tese. E o que é a tese? A tese, então, é isso, é o meu posicionamento, certo? Como é que eu levanto a minha tese e já fecho ali o meu parágrafo de introdução? Eu sempre levanto minha tese me posicionando e levando 2 motivos pelos quais eu estou me posicionando dessa maneira, certo? Então, na introdução, basicamente, contextualização, tese com 2 motivos pelos quais estou me posicionando dessa maneira, e o fechamento do parágrafo vem aí dentro, né, dessa questão da tese também, certo? Passado o parágrafo de introdução, você viu como não é difícil começar um texto. Então, o que a gente precisa basicamente para começar um texto? A gente precisa ter conhecimento. E como é que a gente faz isso? A gente pode se adaptar a usar citações, então decorar citações de maneira geral. Como já falei, eu costumo muito começar com citação, porque é uma maneira fácil e você economiza linhas também, né? Ou você pode ter conhecimento histórico, você pode, lendo outras coisas de outras disciplinas, ter algumas ideias legais para citar aí na contextualização. O posicionamento é seu e os 2 motivos são muito importantes, porque esses 2 motivos que vão compor ali a sua tese na introdução são o corpo do nosso desenvolvimento do texto, certo? Outra coisa importante, quero fazer um parênteses aqui, a gente está escrevendo uma dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? É um texto que defende um determinado ponto de vista com argumentos. Então, é importante que a gente tenha um posicionamento no começo do texto e a gente carregue esse posicionamento sustentando ele até o final do nosso texto. E lá no final a gente retoma a ideia do posicionamento e finaliza com algo criativo ou com a solução do problema, no caso do Enem, enfim. O que é mais importante mesmo é que você tenha a noção de que você precisa sustentar sempre a mesma posição. Então, se eu disse que eu sou a favor, eu sempre vou ter que falar coisas que justifiquem que eu seja a favor daquele tema. Vamos então para o desenvolvimento. O que é importante saber no desenvolvimento? Todo parágrafo ele precisa ter uma frase que a gente chama de tópico frasal, que é a frase
do início do parágrafo é uma frase resumo. Então, a gente vai resumir em poucas palavras o que a gente vai falar naquele parágrafo e logo depois a gente começa a colocar conteúdos relacionados àquilo dali. Sempre finalizar um parágrafo de desenvolvimento, tá? Sempre buscar deixar o parágrafo fechado, mostrar que você finalizou, fechou de verdade aquela ideia, para não ficar aquela sensação de quero mais e o corretor acabar achando que faltou alguma coisa ali, certo? Então sempre cuidar para que o parágrafo de desenvolvimento também tenha o tópico frasal, que é o começo, como se fosse a introdução, que resume o assunto do parágrafo, logo depois o seu conteúdo do parágrafo propriamente dito, e no final um fechamento, uma conclusão daquele parágrafo para o corretor não ficar com a sensação de que faltou algo, certo? O que a gente vai fazer nesses desenvolvimentos? No Enem, a gente escreve 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Anota aí, pensa assim, ó, não passa de 2 parágrafos, porque não tem espaço. Então, a gente escreve ali 2 parágrafos, e esses 2 parágrafos vai falar cada um sobre um dos motivos que a gente citou lá na tese. Então, na minha tese, me posicionei, eu sempre me posicionava quase que da mesma maneira com relação aos problemas sociais que o Enem, né, colocava pra gente falar sobre. Então, violência contra a mulher, por exemplo, né, que foi um tema que caiu já no Enem. Eu me posicionei falando que a violência contra a mulher era um problema no Brasil por conta de uma falha educacional e uma má articulação da mídia. Então, eu sempre usava esses 2 motivos. E depois eu levava esses 2 motivos para o meu desenvolvimento. Então, no meu desenvolvimento 1, que era o meu primeiro parágrafo, o que eu fazia? Eu ia lá e escrevia sobre falha educacional. Levava dados que mostravam que o Brasil realmente ocupava uma posição inferior no ranking de educação, falava sobre os problemas, né, reais existentes no Brasil, levava alguma reportagem, algum dado histórico, alguma coisa que provasse que a falha educacional está diretamente ligada àquele problema ou aquele assunto que eram para falar, certo? O que eu fazia no meu desenvolvimento 2? Uma coisa importante. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente precisa usar conectivos, né? Isso é o que demonstra a chamada coesão. O que é coesão? Coesão é você ter um texto completamente ligado, garantir que aquele texto ele não está assim sendo cortado ao meio de repente, sabe? Então os conectivos eles dão a sensação de que você está sempre falando e dando seguimento ao seu discurso, certo? É importante que você estude sobre conectivos também, então fica uma dica aí para você. E também sempre comece o seu segundo parágrafo de desenvolvimento com um conectivo aditivo, tá? Então quer dizer o quê? Vou falar mais sobre o assunto. Começo lá com o meu conectivo aditivo. Além disso, ademais, enfim, tem inúmeros conectivos aditivos, você pode adotar um para você começar o seu segundo parágrafo. E o meu segundo desenvolvimento também vai ser composto por um tópico frasal, que é o resumo do parágrafo, por conteúdos, né, reais que provem que o meu segundo motivo lá escrito na tese é verdade e que realmente tem ligação com o tema, e um fechamento para finalizar com chave de ouro o segundo desenvolvimento, certo? Feito então a parte do texto que é o desenvolvimento, a gente parte para a conclusão do nosso texto. A conclusão, ela deve sempre começar com um conectivo conclusivo. Então, anota aí, pelo amor de Deus. Um conectivo conclusivo é obrigatório no começo da sua conclusão, porque você vai demonstrar que você está finalizando, sabe? É como se você respirasse e dissesse, bom, agora chega, vamos parar de falar sobre isso, vou só, né, fazer aqui a minha finalização. Então, escolha aí um conectivo conclusivo para você adotar e você usar sempre lá no final do seu texto, no começo da sua conclusão, certo? Começada ali a sua conclusão com o conectivo conclusivo, o que eu escrevo na primeira frase da minha conclusão? Adivinha o que é? Lembra que eu te disse que tu tem que manter sempre o teu posicionamento? Do começo ao fim, tu precisa se posicionar da mesma maneira. E lá na conclusão, nada melhor para fechar com chave de ouro do que tu retomar aquilo que tu disse lá no começo. Então, portanto, podemos dizer que eu tinha razão.
quase que dizer isso, certo? Mas não nessas palavras, pelo amor de Deus, tá? Então você vai voltar lá na sua introdução, olhar a sua tese e reescrevê-la com outras palavras lá na primeira frase da sua conclusão, certo? Então pegar a tese e escrever com outras palavras significa retomar o meu posicionamento. Então como é que é composta uma conclusão? A gente vai lá, retoma o nosso posicionamento, depois a gente traz ou alguma inovação para o texto, ou seja, alguma ideia meio revolucionária, assim, algo que surpreenda o nosso leitor, ou a gente simplesmente soluciona o problema, né, que nos foi apresentado de forma real, claro, real, entre aspas, né, mas de maneira que possa realmente ser executado. Então, essa solução, você vai solucionar o problema de que forma? Você vai dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e como que vai ser feito. Então, a gente não só tem que solucionar, mas também detalhar sobre essa solução do problema. É isso que o Enem cobra no último parágrafo do seu texto, certo? Então, aqui, vou deixar escrito para vocês o que cada parágrafo precisa ter composto, tá? Vamos lá, vamos retomar. Na introdução, a gente precisa contextualização, tese, que é o nosso posicionamento, com 2 motivos pelos quais estou me posicionando assim. Os desenvolvimentos, eles devem ser compostos do quê? De uma frase resumo, conteúdos relacionados com o tema, certo? E um fechamento. Ambos os desenvolvimentos precisam ser compostos desses itens que eu tô falando para vocês. O desenvolvimento 1 vai falar sobre o motivo 1 lá da sua tese e o desenvolvimento 2 vai falar sobre o motivo 2 lá da sua tese, certo? E a diferença entre os dois é que o primeiro você vai lá começar normalmente, né, o seu tópico frasal, e o segundo você vai começar com um conectivo aditivo, não se esquece, certo? Por último, mas não menos importante, a nossa conclusão. E o que precisa ter? Um conectivo conclusivo, a retomada, né, do seu posicionamento, aí você vai reescrever a tese com outras palavras, e por fim, vou deixar aqui, no caso do Enem, a solução do problema, falando o que vai ser feito, como vai ser feito e quem vai fazer, certo? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Isso é o que realmente você precisa deixar claro no seu texto, todas essas etapas que eu expliquei para você. Você convivendo com essas informações e treinando muito a redação, você consegue uma nota razoavelmente boa, com certeza, nesses concursos. Por hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. A gente vai discutir muitos temas de redação aqui também no canal, que podem, né, cair aí no Enem ou que já caíram, pra gente ir treinando a ideia de estruturar esses textos e compor todas essas partes que eu trouxe pra vocês nesses vídeos, certo? Então fica aqui comigo. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.